Fala meus amores, tudo beleza? Hoje a gente vai começar um projeto para 2021 para poder sanar todas as suas dúvidas. Então a gente vai começar a trabalhar tópicos do início ao fim e vendo de maneira bem detalhada. Então fica aí que depois da vinheta a gente vai começar a primeira aula de trigonometria, falando sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então vem comigo que eu te espero depois da vinheta. Gente, é o seguinte, a ideia que eu trouxe para trabalhar hoje é a mais simples de todas, a introdução de trigonometria. Então, o que a gente vai fazer? Bora ver de onde surgiu alguns conceitos, algumas coisas que vocês precisam saber e até mesmo aquela tabelinha que você precisa lembrar. Vamos lá. Gente, é o seguinte, primeira coisa, trigonometria. Cara, não gosto disso. Bora entender o que a gente estuda antes de mais nada? Olha só, trigonometria, gono quer dizer ângulo e metria medida, então a gente tem três medidas de ângulos, já deve saber quem são, o famoso 30, 45, 60. Mas calma, antes de a gente chegar lá, bora bater um papo sobre o que é, quem são e o que elas fazem. Vamos lá. Cara, primeira coisa, o nome do assunto é relações trigonométricas no triângulo retângulo, então só dá pra gente fazer essas brincadeiras aqui aonde? No triângulo retângulo, beleza? Então o que você tem? Eu trouxe um triângulo retângulo onde eu tenho os catetos A, B e C e além disso a gente tem o quê? Eu tenho um cateto que ele está de frente para o ângulo alfa, eu chamei de A. Eu tenho um cateto de frente para o ângulo beta, eu chamei de B. E a hipotenusa desse triângulo é C. Então, a primeira coisa que você vai ter que saber é diferenciar cateto de hipotenusa. Cateto são os caras que formam um ângulo de 90 graus e a hipotenusa é o cara que liga esses dois catetos. Beleza? Então, sempre você vai ter os catetos entre o ângulo de 90 graus. Então, sempre esses dois vão estar no ângulo de 90 graus. Filé? E, obviamente, o cara que vai estar de frente para o ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Fechado isso aí, gente? Beleza. Então tá, depois disso eu quero que você entenda. Seno, cosseno e tangente. Quem são esses três caras? Gente, esses três caras nada mais são do que divisões, relações. Quando você relaciona, você divide um pelo outro. Beleza isso aí? Tá? Então bora seguir. É o seguinte, o que é o seno? O seno, você deve lembrar, é quando a gente faz a divisão entre quem? É quando eu relaciono quem? O famoso cateto oposto pela hipotenusa. Então, quando eu pegar um ângulo desse, eu tenho que relacionar o cateto que vai estar oposto a ele, de frente para ele, com a hipotenusa. Então, quando eu dividir esses dois, eu vou achar essa constante que a gente vai chamar de seno. E esse seno você já vai ver que ele vai depender do ângulo. Cosseno é a mesma coisa, só que agora também vai ser uma constante, vai ser uma relação. E essa relação agora eu já não vou mais fazer divisão entre o oposto, e sim o adjacente. Percebe o que é adjacente? Adjacente é o cara que está colado. Você percebe que em relação ao alfa, eu tenho o A, que está de frente, e tenho o beta, que está colado, que está ao lado dele. Isso que a gente chama de adjacente. Beleza? E que não muda, continua sendo dividido pela hipotenusa. Cara, você já percebeu que eu já relacionei cateto oposto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa. Falta quem? Falta eu não utilizar a hipotenusa. Então a tangente vai ser a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Nenhuma dúvida até aí, gente? Nenhum problema? Não? Beleza? Então, vamos seguir. Eu não consigo falar de seno, cosseno e tangente sem eu dar para você um referencial. E aqui o referencial que a gente vai usar quem é? São os ângulos. Então entenda, você só vai falar de seno se você tiver algum ângulo. Então seno de quem? Cosseno de quem? Tangente de quem? Então entenda que você só vai falar de uma dessas três linhas trigonométricas, de uma dessas razões trigonométricas, se você tiver um referencial. E o referencial aqui pra gente é o ângulo, beleza? Então entenda, quando eu falar pra você, eu quero saber o seno de alguém, eu quero saber qual é o valor que dá, o valor fixo que vai dar quando eu fizer a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quando eu perguntar para você quem é o cosseno, eu quero saber nada mais nada menos do que o valor que dá quando eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Então entenda, toda vez que você está buscando um seno, um cosseno ou uma tangente, você está buscando uma divisão que ela vai dar sempre um valor fixo. Beleza? E você já deve estar pensando que você já assistiu essa aula no teu colégio. E você lembra, então é por isso que tem aquela tabela. Fechado isso aí, gente. Beleza? Tá? Então vamos lá. O seno do alfa. O que é o seno do alfa? É quando dividir o cara que está de frente, o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno do alfa, ele é A sobre C. Então, vamos lá. Aqui eu tenho A sobre C. Beleza? Então, o seno do alfa, nesse caso aqui, ele é A sobre C. Beleza? Quem é o cosseno
do alfa. Opa, o cosseno do alfa é o adjacente, que adjacente ao alfa nesse caso aqui é o B sobre a hipotenusa. Então aqui eu sei que é B sobre C. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, tá? Para gente finalizar, a tangente do alfa. A tangente do alfa é o oposto pelo adjacente. Então, cateto oposto pelo adjacente, A sobre B. Pronto, morreu a história. Beleza? Eu também posso mudar um referencial. Se eu mudar o referencial, eu posso trabalhar com beta. Se eu for trabalhar com beta, você vai perceber que vai mudar agora quem é o oposto e vai mudar quem é o adjacente. E a hipotenusa não vai mudar. Então, vamos lá. Quem é que está oposto ao beta agora? Quem é oposto ao beta é o lado B. Beleza? Quem está de frente para esse ângulo, quem está enxergando esse ângulo que é o lado B. Então, o oposto é B sobre a hipotenusa que é C. Adjacente, adjacente está ao lado. Ao lado aqui, adivinha? É o A agora. Então agora eu tenho A sobre C. Para finalizar, oposto ao beta, B, adjacente A. Então aqui é B sobre A. Cassebe, eu estou olhando para essa tabela e eu estou achando que tem uma malandragem aí. Você não está vendo? Tô. O seno do alfa está sendo igual ao cosseno do beta. E o seno do beta está sendo igual ao cosseno do alfa. E agora? Ferrou. É alguma mágica? Não. Sabe por quê, gente? Porque alfa mais beta, sempre quando eu tiver um triângulo retângulo, eles vão ser complementares. Cassebe, o que quer dizer ângulos complementares? É quando a soma deles dá igual a 90. Então, quando você tem dois ângulos que são complementares, o que isso quer dizer? Quer dizer que o seno de um vai dar o cosseno do outro e o seno desse outro vai dar igual o cosseno de um. E as tangentes, Cassebe? As tangentes vão dar o quê? A tangente do alfa, ela vai ser igual ao inverso da tangente do beta. Fechado isso aí, meus amores. Tudo beleza até aí? Tudo tranquilo? Tá? E aí, gente, para finalizar esse nosso primeiro encontro, o que você tem mais para lembrar? Eu preciso lembrar daqueles clássicos. Os clássicos, então, é o famoso 30, 45 e o 60. Aí você já deve lembrar. Aqui eu tenho seno, aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho a tangente. Então, dá uma pausa aí que eu vou já montar essa tabela, porque eu não quero que você fique cantando música, hein? Pausa aí, beleza? Olha lá. Então, olha aí. Aqui nessa coluna eu tinha botado 30, 45 e 60. Então, eu mudei porque eu sei que no colégio vocês viram nesse formato. Mas dá no mesmo. E eu sei que a música que você canta é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Tem uma vibe assim? Aí fica raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Enfim, não sei como é que você ouviu, como é que você cantou, poemas, enfim, não quero saber. Mas, se você quiser saber a respeito disso, eu vou deixar uma aula aqui nesse card, no próximo card, para você ver de onde surgiu esses valores do 30, do 45 e do 60. Beleza? Então, só para a gente não se alongar muito. Mas se você quiser saber de onde veio esses valores, por que eles têm essas razões trigonométricas, então o que eu tenho aqui? Eu vou usar esses valores aí. Tudo bem? Beleza? Então, gente, só para a gente finalizar, aqui estão os valores e a outra coisa que eu quero debater com você. Quando a gente trabalha esse tipo aqui de relações, o que você tem? Eu quero que você entenda que essas relações nada mais são do que razões que a gente pode chamar também. Então, vou te dar um exemplo. Em alguns livros a gente vê relações trigonométricas no triângulo retângulo, em outros livros a gente vê razões trigonométricas. Eu, do fundo do coração, gosto mais de trabalhar com razões. Só que na maioria dos livros que eu já vi, que eu já trabalhei, o pessoal usa como relações. Então, só para você não se assustar. Mas se você vê a ideia de razões trigonométricas no triângulo retângulo, dá no mesmo. Beleza? Dá no mesmo porque razão, divisão, relação também. Beleza? Então, só para você entender. Botei relações aqui, que é o padrão que a maioria dos livros vem. Mas eu gosto mais de chamar de razão. Cassebe, por que você gosta de chamar de razão? Vamos lá. Eu vou botar um exemplo bem aqui. Imagina, então, que nesse nosso exemplo aqui, só para a gente finalizar, eu vou te dar esse triângulo bem aqui, olha. Nesse triângulo aqui, ele tem um ângulo de 60, aqui é 90, aqui é x, aqui é y e isso aqui vale 10. Então vamos lá. O que você vai ter que saber? Para eu resolver esse tipo de problema, eu quero achar o x e o y e ele me deu apenas o 10 e o ângulo de 60. Então, o que eu quero que você entenda? Para eu achar esse x, eu posso fazer... O x é o que para o 60? O x ele é cateto oposto. Então, eu sei que se eu dividir x pela hipotenusa, que é 10,
Isso aqui vai ser o quê? Quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa, opa, eu sei que isso aqui vai ser igual ao seno. Mas o seno de quem? O seno de 60. Então, quando a gente fala que isso é uma razão é um valor constante, então o que você tem? Eu sei que para sempre o seno de 60 vai ser o quê? O seno de 60, opa, aí eu venho aqui na minha tabela, eu posso pegar a raiz de 3 sobre 2, então eu sei que x sobre 10 sempre vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 nesse caso. Por quê? Porque para esse caso, quando eu dividi o cateto oposto pela hipotenusa, eu tinha um ângulo de 60 bem aqui. Ah, Casseb, então agora faz sentido. Porque sempre que eu fizer essa divisão de cateto oposto pela hipotenusa, sempre se eu tiver um ângulo de 60, eu vou igualar a raiz de 3 sobre 2. Sim, por isso que a gente chama de razão. Ficou beleza essa ideia aí? Tá? Aí se você quiser resolver, eu posso simplesmente simplificar esse 10 com o 2, isso aqui vai sobrar 5 e o nosso x vai dar o quê? Vai dar 5 raiz de 3. E para finalizar, para eu achar o y, eu vou dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa, eu posso usar cosseno. Então, y sobre 10 vai ser igual a quem? Vai ser igual a cosseno de 60. Aí, de novo, eu venho para cá, para minha tabela, porque esse valor ele é uma razão, ele é uma constante. Então, o cosseno de 60, opa, vai dar meio. Então, vim aqui na linha do cosseno, olhei para o 60, então vai dar meio. Então, esse valor aqui, ele vai ser sempre igual a meio, então eu vou ter y sobre 10, que é igual a 1 sobre 2. Simplifica de novo, nosso y que ele vai dar 5. Tudo bem, gente? Tudo beleza? Meus amores, espero que você tenha gostado da nossa primeira aula. Se você quiser analisar, olha o card da explicação de onde vem o 30, 45, 60, beleza? Você vai gostar bastante de onde vem, tá bom? Eu te espero na próxima aula, que a gente vai falar sobre ciclo trigonométrico, que já está indicado na próxima aula aqui dessa playlist, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até mais!